comportamentos que sabotam a nossa saúde mental. É sobre isso que vamos falar hoje no programa Vivências. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Seja muito bem-vindo a esse espaço terapêutico de reflexão, de troca, de construção em prol da nossa saúde mental, uma saúde de qualidade, uma saúde plena, né? Que a gente pode dizer assim. A gente precisa cada vez mais, pessoal, falar sobre saúde mental, falar sobre comportamentos adaptados, falar sobre empatia, habilidades sociais. A gente precisa trazer esse tipo de conteúdo pra gente, né? Não sei se você consome muito conteúdo, seja na TV, seja em plataformas digitais. E muitas vezes a gente acaba consumindo muito conteúdos, às vezes que é um entretenimento bem barato, né? Às vezes são conteúdos mais pesados, mais densos e tensos e que leva até a gente a ficar ruminando e sonhando com aquilo, né? Tendo talvez uma visão de mundo um pouco mais, uma paleta mais cinzenta, né? A gente precisa falar sobre como que a gente constrói dentro de nós um mundo interno melhor e um mundo externo melhor. Nós falamos semana passada, em alusão ao Dia do Psicólogo, a importância de procurarmos psicoterapia com profissionais qualificados para isso. Se você não viu, você pode buscar aqui na lista da TV, nas minhas também plataformas digitais, na @psicóloga Ana Glócia Lima, que você vai encontrar esse conteúdo bem legal que a gente teve como entrevista com uma psicóloga, falando inclusive do nosso conselho, enfim, foi muito legal. E hoje eu quero trazer o que pode, né, quais comportamentos podem afetar negativamente a sua saúde mental. A gente sempre fala do que a gente faz aqui para afetar positivamente a nossa saúde mental. E eu quero trazer alguns comportamentos que a gente comete, todos nós, e que podem afetar negativamente a nossa saúde mental, porque a gente entende que grandes traumas psicológicos ou grandes experiências dolorosas afetam a nossa saúde mental. Mas pequenas situações, dia a dia, corriqueiras, também podem afetar. Da mesma forma que eu oriento os pacientes a vibrarem as pequenas conquistas, né, que é importante a gente olhar para as pequenas conquistas e tudo mais, também as pequenas dificuldades, elas também vão servindo de uma forma mais acumulativa na nossa vida. Então, algumas coisas que talvez você comete aí, que eu quero refletir um pouco com você. Primeira coisa, primeiro tipo de pensamento ou até comportamento a gente pode ver da autocrítica. Uma autocrítica exacerbada, exagerada, fora de contexto, sem evidência. Uma coisa, gente, é a gente ter crítica, né? Ter senso, né? Ter esse mancol, como dizia minha mãe. Uma coisa é a gente ter uma crítica sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos, sobre nós mesmos. Tá tudo certo, né? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Será que eu dou conta disso? Será que eu não dou? Ai, talvez eu não dê conta disso. Eu preciso talvez estudar mais. Sabe? Você saber ponderar. Mas muitos de nós têm uma autocrítica exacerbada, do tipo, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sou capaz disso, não vai dar certo, chegou na minha vez, não vai dar certo, eu não sou bom o suficiente. E aí a gente consegue até, inclusive, ir acessando algumas crenças bem nucleares das pessoas, negativas, de que eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu sou um fracasso. Então, esse tipo de pensamento vai minando a nossa saúde mental, porque a gente vai acreditando nisso e a gente vai acreditando, sentindo e se comportando congruentemente à autocrítica. Então, se você se pega aí
tendo muita autocrítica, começa a criticar a sua autocrítica. Começa a olhar, ver se de fato cabe essa autocrítica nessa situação. Nossa, será que eu não estou sendo muito rígido comigo mesmo? Será que eu falaria isso para um amigo? Gente, essa tática ela é fantástica. Você está em dúvida de alguma coisa? Lembra de um melhor amigo. E se coloca nesse lugar para ver se você faria com esse melhor amigo o que você faz com você. Porque muitas vezes a gente tem menos tolerância com a gente do que com o nosso melhor amigo. Então é uma forma de você olhar para ver se você está tendo autocrítica exacerbada e fora de contexto, sem evidência. Então autocrítica é uma possibilidade que a gente vê de minar a nossa saúde mental, de nos desgastar pouco a pouco. Outra coisa que a gente faz muito e outro tipo de pensamento é a catastrofização. Catastrofização também é uma distorção cognitiva, que é um erro de pensamento que nós estudamos na TCC, que é um pensamento, por exemplo, se eu tirei nota baixa na prova, eu vou repetir de ano. Se meu marido, sei lá, não me mandou a mensagem, ele vai terminar comigo. Sabe, pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia que a gente torna isso um pouco maior. Um pouco não, né? Bem maior. Uma catástrofe mesmo, que o nome é catastrofização. Então a catastrofização, o que ela faz? Ela traz uma ansiedade, um medo, uma evitação, inclusive, de algumas situações. Porque a gente acha que aquilo é muito grande, que vai acontecer algo uma tragédia muito grande na nossa vida. Então, assim, pequenas coisas, às vezes, que vão acontecendo, por exemplo, o pneu do carro furou na hora de você sair de casa. Aí você torna isso algo muito grande, sabe? Ah, meu Deus, agora meu dia vai ser péssimo, acabou com o meu dia. E aí, se você vai com esse pensamento, de fato, na verdade, não é que o pneu do carro acabou com o seu dia, mas a sua visão e seus comportamentos frente aos desafios daquele dia vão sendo mais enviesados para o negativo. E, de fato, as coisas vão ficar bem naquele dia. Então, a catastrofização também é um pensamento que vai minando a nossa saúde mental. Se você se percebe assim, é super interessante você respirar, porque as coisas ruins acontecem, gente. Tem até uma frase, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Acontecem, né? Existem gente, ninguém tem estrela na testa, não é verdade? As coisas ruins acontecem. Depende muito da intensidade que a gente coloca em algumas, né? Tem umas que são realmente catástrofes, tragédias, não são dessas que a gente está falando. Mas em algumas corriqueiras do dia a dia, acontece e depende muito da intensidade, do afeto que você coloca diante daquela situação. Eu sou uma pessoa extremamente emocional, assim, né? Eu sou bem intensa e muitas vezes eu catastrofizo algumas coisas mesmo, ponho muita energia em coisas pequenas, talvez, e que eu faço um trabalho de descatastrofização, né? De que olhar aquela catástrofe, evidenciar, será que é isso mesmo, gente? Será que é desse tamanho que eu estou colocando as coisas? Ou será que está muito intenso aqui? E a gente faz essa descatastrofização. Outra coisa muito interessante que a gente faz é a evitação, é um comportamento. Evitamos. Deixa pra lá. Sabe aquele velho coloca para debaixo do tapete? Depois a gente conversa sobre isso. Ah, olha, depois eu vejo. Não mexe nisso não. Ai, não vou não, melhor não ir não. Não vou nessa reunião não. Não. Melhor evitar. Existem situações, obviamente, que você não precisa estar nessas situações e depende muito, enfim, de cada situação. Mas muitos de nós adotamos o comportamento de evitação para evitar um mal-estar e evitar entrar em contato com algumas crenças nossas, com algumas necessidades que a gente tem de enfrentamento e a gente não quer enfrentar, com algumas necessidades de olhar e a gente não quer olhar. Tem até uma história de uma pessoa que ela falou assim, olha, eu nem pego o celular do fulano, porque eu não quero achar nada, porque se eu achar, eu vou ter que tomar uma atitude, então nem vou pegar. A ideia de não pegar celular não é para isso, né? A ideia de não pegar o celular é que cada um tem a privacidade um do outro e
E eu entendo esses movimentos de pegar e não pegar, e esses conflitos todos, fiquem tranquilos. Mas a ideia de privacidade, não é a ideia de eu vou achar alguma coisa e aí eu vou ter que me posicionar. Aí você não está deixando de pegar o celular por um motivo real, né? Que é talvez cuidar da sua impulsividade, né? Dar espaço para o outro, manter a privacidade do outro, enfim, habilidades sociais. Você está tendo esse comportamento de evitação para não encontrar algo e não precisar se posicionar. Não é grave isso? Eu acho grave isso. Eu acho grave quando a gente evita situações que a gente precisaria enfrentar, que a gente precisaria, sabe, se desenvolver nelas. Então a evitação, ela também mina a nossa saúde mental. Por quê? Porque a gente acaba agregando valor naquele medo que a gente tem de tal situação. A gente agrega valor àquela crença negativa que a gente tem. Vou dar um exemplo. Eu vou vir aqui na TV gravar, só que aí eu fico imaginando que vocês não estão curtindo o que eu tô falando, que, nossa, tá todo mundo falando mal de mim, enfim. Aí eu fico ansiosa, falo pros meninos, não vou gravar. Não vou gravar porque, sei lá, por motivo X. Quando eu evito essa aproximação a vir aqui, eu fico, graças a Deus, não fui gravar. Eu fico calma, em curto prazo, mas médio e longo prazo, eu agrego intensidade e valor naquele pensamento distorcido que eu tenho de que eu não estou agradando vocês, porque eu não tenho evidência disso. Pelo contrário, e eu fico muito feliz com as evidências que eu tenho dos feedbacks de vocês. Entende? Então, às vezes, são pensamentos distorcidos nossos que fazem com que a gente evite uma situação. Eu não vou naquela festa porque vai todo mundo rir de mim. Qual a prova que você tem que as pessoas vão rir de você? E aí você evita ir na festa. E aí você fala, tá vendo? Era melhor mesmo ir na festa porque as pessoas iam rir de mim. E você não critica esse pensamento, você não se expõe àquela festa para tirar a prova dos 9. Se as pessoas rirem de você, a gente vai tentar entender por que estão rindo de você. E também, quem estão essas pessoas, sabe? Então, a evitação, ela também mina a nossa saúde mental, porque ela dá força, muitas vezes, para pensamentos distorcidos, irreais e sem evidência. Então, perceba se você faz evitação também. Outra coisa que a gente faz, mas isso aqui, gente, é disparado. Porque eu faço, você faz, todo mundo faz. E quem fala que não faz, também faz. Que são as comparações. Quantas vezes você já se comparou hoje? Algumas. Tá. Vou te jogar assim, uma, tá? Uma vez. A gente joga abaixo. A gente joga uma. Nós estamos nos comparando cada vez mais, depois da era do smartphone, depois da era da exposição, né? Todos nós estamos muito expostos, né? Muitos de nós que trabalhamos com a nossa imagem, trabalhamos com as nossas próprias exposições, acabamos entrando num perigo dessas comparações, né? Porque as pessoas nos comparam e aí nós acabamos nos comparando. As pessoas te compararem, a gente não tem o controle sobre o que as pessoas pensam sobre nós. Mas nós ficarmos nos comparando é uma distorção cognitiva também, que o professor Elismar traz aí para a lista de distorções cognitivas, de comparações injustas, porque a gente não consegue comparar. Não dá para comparar você comigo. Nós somos muito diferentes, nós somos únicos. Não tem como comparar a minha vida com a sua vida. Não tem como comparar gêmeos. Não, gente, só tem como comparar coisas extremamente idênticas, e dentro de relações humanas não existe isso. Não existe. Cada um tem a sua especificidade. E aí, o que a gente faz? Fulano de tal tá conquistando, tá fazendo, e eu preciso fazer como ele, para conquistar o que ele tá conquistando. Primeiro que a gente já nem sabe se ele tá conquistando de fato, porque, né, a gente não sabe a verdade por trás das pérolas, não é verdade? Então a gente não sabe isso. Segundo, que deu certo para ele, gente. Na semana passada que a gente estava falando sobre o dia do psicólogo, a gente falou isso um pouco nas mentorias. Tem muitas mentorias que as pessoas colocam as suas próprias experiências que deu certo para ela e que não necessariamente vira um experimento mesmo e vira um trabalho científico
né? Quando a gente fala a diferença, por exemplo, de um trabalho cientificamente evidenciado, é um trabalho que foi pesquisado, foi randomizado, sabe? Foi feito um grupo controle, foi entendido que as pessoas funcionam dessa maneira. Então tem ciência, isso é ciência. Outra coisa é falar, gente, deu certo assim pra mim, e aí talvez vocês façam dessa forma. Isso não é ciência, isso deu certo pra mim. Então as nossas experiências, elas agregam afeto, elas agregam esperança, mas não necessariamente elas são uma teoria. Teoria tem que passar pelo crivo da ciência. Essa é a grande diferença e a grande sacada que a gente estuda e que a gente bate na tecla da cientificidade da nossa profissão. Então, gente, as comparações injustas, elas não têm cientificidade, não tem ciência na comparação. Então não se compare, não é fácil, não é só, não se compare. Não é fácil, é sempre você olhar suas potencialidades e suas fragilidades. Esse automonitoramento constante é importante. Um automonitoramento para saber quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos, o que eu faço de bom, sabe qual que é o segredo do sucesso nosso? Aquilo que você gosta de fazer, porque aquilo que você gosta de fazer, você faz bem. Você põe amor, você põe verdade, você põe força, você põe intensidade, né? Então, cada um tem a sua especificidade. E muito cuidado com as mentiras, porque muita coisa que a gente vê, às vezes não é bem assim, tá? E pra gente finalizar, uma dos comportamentos sabotadores que eu falo aqui, é um que a gente faz também bastante, eu faço, você faz, que é a procrastinação. Procrastinar é deixar para amanhã. Olha, depois eu faço. E geralmente, gente, nós procrastinamos aquilo que a gente não se sente capaz de fazer, a gente acha que a gente não é capaz, e aquilo que a gente não gosta de fazer. Isso a gente deixa para depois. Não é a primeira coisa do nosso dia, aquilo que a gente não se sente capaz e que a gente não gosta de fazer. Tenho 2 dicas legais que você pode tentar colocar em prática. Aquilo que você está procrastinando, tenta trazer no primeiro momento do seu dia e fracione. Deixa eu dar um exemplo. Você está procrastinando um curso de inglês. Sei lá, você faz, 1 hora de inglês por dia, tá? E você tá, eu não gosto de inglês, eu não gosto, não sei nem verbo to be. Não sei falar nada em inglês e eu não gosto. E chega lá no final do dia, não fiz o meu curso e parará. Se você já colocou 1 hora para fazer o seu curso de inglês, diminui isso. Diminui para no máximo meia hora, 20 minutos que seja. Eu daria até 15 minutos. 15 minutos do seu inglês, a primeira coisa que você faz na sua manhã. Você vai fazer check e vai fazer rápido, check. Fiz 15 minutos, vou fazer outras coisas. Próximo dia, 15. Aí você vai adotando essa rotina e depois você vai aumentando esses minutos de desgaste, né, que você vê. Quando a gente diminui a nossa meta, fraciona os nossos desafios e coloca eles no primeiro momento do nosso dia, que a gente está mais aí com um pouco mais de gás, né? É possível que você consiga completar essa tarefa. A grande questão é completar a tarefa. Nós precisamos desse sistema de completar a tarefa. Completamos a tarefa. Quando a gente completa uma tarefa que a gente colocou pra gente mesmo, a gente tem essa sensação de recompensa, a sensação de eu sou capaz. Você, às vezes, não se sente capaz de fazer 1 hora de inglês. 15 minutos de inglês, talvez você seja capaz. E aí vai trazendo esse senso de capacidade para você. Eu, Ana, não sou capaz, por exemplo, de levantar de madrugada, como muita gente faz, eu acho o máximo, e treinar. Eu não sou, gente, eu preciso dormir. Eu trabalho até tarde da noite e eu preciso dormir. Só que eu preciso treinar. Então, quando eu encaixo o treino, diminuo o treino muitas vezes e encaixo no meu dia e faço check, eu tenho esse sistema de recompensa ativado. É isso que a gente precisa. Então, vamos lá. Autocrítica, catastrofização, evitação, comparação e procrastinação. Alguns dos comportamentos e de pensamentos distorcidos que a gente tem e que podem aí sabotar nossa saúde mental. Fez sentido para você? Algum desses você comete? Todos deles você comete? Quero te ouvir também.
participar, fala pra mim se tá fazendo sentido pra você, dá sugestões, a gente vai construindo aqui conhecimento juntos, tá? Muito obrigada por estar comigo. A gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Um beijo pra você.